Amém, irmãos. Vamos estar orando pela palavra. Senhor, obrigado por tua palavra. Nós oramos pedindo que o Senhor venha nos dando sabedoria e discernimento. Edifica a tua igreja nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Chegamos no capítulo 3 de Sofonias. E nesse capítulo aqui, Sofonias, ele vai falar de uma maneira muito direta com Jerusalém, a menina dos olhos do Senhor. Uma coisa curiosa é o seguinte, o judeu do Antigo Testamento, ele tinha o seguinte pensamento, bom, nós temos o templo. Quem habita no templo? Deus. Se Deus habita no templo, o templo nunca vai ser destruído. Se o templo nunca vai ser destruído, a cidade, que é a menina dos olhos do Senhor, também não vai ser destruída. Infelizmente, muitos dos crentes do Novo Testamento pensam da mesma forma. Infelizmente, as pessoas não param para pensar que as nossas atitudes têm consequência. Deus é bom? É. Deus ele é rápido em perdoar? Sim, só que veja, nossos pecados têm consequência. E algumas vezes as consequências são irreparáveis. Essa cidade de Jerusalém, existe uma visão no livro do profeta Ezequiel. Essa visão acontece já depois que Nabucodonosor começa a levar o povo embora, nas primeiras deportações. E Ezequiel é levado em espírito ao templo. E quando ele chega no templo, Deus fala para ele, ó, veja o que o povo de Israel está fazendo no meu templo. Aí ele entra, aí tem pinturas de ídolos no templo. Tem gente queimando incenso a um falso deus chamado Tamuz. Inclusive essa época que nós estamos vivendo, de quaresma, essa época, quaresma nada mais é que chorar os 40 dias da morte de Tamuz. Essa prática tem 6.000 anos. O que acontece? A história conta que Tamuz, ele foi filho de Nimrod, de uma mulher chamada Semíramis. Aí o que acontece? Ela dizia que Tamuz era a reencarnação de Nimrod, que era um poderoso guerreiro. Esse Tamuz morreu aos 40 anos de idade, morto por um javali. E aí, de onde que vem a quaresma? As mulheres daquela região da Babilônia, da Mesopotâmia, há 6.000 anos atrás, pelo menos, começaram a fazer uma quaresma. Elas choravam a morte de Tamuz a cada 40 dias. Veja que interessante. Nesses dias aqui de Sofonias, as mulheres de Jerusalém, dentro do templo, olha a ousadia, dentro do templo, elas choravam a Tamuz, queimavam incenso. Dentro do templo, adoravam o sol. Dentro do templo, faziam um ritual que, olha que curioso, até hoje permanece na maçonaria, nos funerais maçons, eles têm o hábito de, durante o funeral, num ritual pagão, pegar um ramo de acácia e levar ao nariz para sentir o aroma. Olha que interessante, essa prática tem 5.000 anos. Para perceber que a idolatria só vai mudando o nome, o acabamento, a fórmula. Entendeu? Aí Deus fala, não vê como os homens levam o ramo ao seu nariz? Como que eu vou admitir essa abominação? Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia nos mostra, num outro livro, mais abominações que Israel praticava. Porque após a morte do rei Josias, Josias morreu em 609, Nínive caiu em 612, 3 anos antes. O que aconteceu? O poderio de Babilônia estava crescendo muito. E aí o faraó Neco saiu lá do sul, do Egito,
e veio sentido norte para combater a Nabucodonosor. Ele se aliou com os assírios, porque os assírios perderam Nínive, mas o Império Assírio não caiu completamente. Eles perderam sua capital, mas continuaram lutando. E olha que interessante, o bondoso rei Josias resolve ir contra o faraó Neco. E aí, no vale do Armagedon, no vale de Meguido, Josias é morto em 609. Como consequência disso, Judá vai ficar servindo ao Egito por 4 anos, de 609 a 605. O que acontece em 605? Nabucodonosor vem e invade a Judéia. Ele vence o faraó Neco lá no norte, na Batalha de Carquemes, e avança, cumprindo em parte essa profecia. Ela vai acabar de se cumprir plenamente em 586, 20 anos depois, 19. Quando aí Nabucodonosor vem, o templo é destruído. O mais interessante é que, próximo a essa época, na semana que vem nós vamos começar a estudar o profeta Abacuque, que vai estar perguntando a Deus, falando, Deus, por que o Senhor vai pegar os babilônicos e exercer juízo contra nós? Ao mesmo tempo, o profeta Jeremias aqui já iniciou seu ministério, aproximadamente em 626. Olha a atividade profética. Naum, Sofonias, Jeremias e Abacuque. Tudo na mesma época. Entendeu? Ali, numa diferença de 30 anos, 35 anos. Deus está numa intensa atividade profética, avisando o povo. Quando a gente vai para o livro de Jeremias, os últimos capítulos, ali do 47, 48 em diante, você vê esse ambiente aqui. Então esse capítulo aqui vai fechar a visão de Sofonias, mostrando aquilo que Deus vai fazer com Jerusalém. Mostrando de maneira cabal, definitiva, nítida e clara. Lembra que eu falei que a primeira palavra, inclusive ela vai sair, quem avisa, amigo é. É dessa maneira que eu tenho que me aproximar dos livros proféticos. Sempre que eu vejo algo na Escritura, é um aviso. Essas verdades que estão colocadas aqui, elas não estão mais debaixo da lei de Moisés. Porque a lei de Moisés cessou. Porém, o princípio que ela envolve vale até hoje. Inclusive, é confirmado no Novo Testamento. Então, livros como esse servem de advertência para o povo de Deus. O alvo do capítulo 3 é, entre aspas, o povo de Deus. Por que eu falo entre aspas? Porque existem o verdadeiro Israel e o Israel rebelde. Da mesma maneira hoje, existe o verdadeiro Israel, que é aquele que crê em Cristo, e o Israel incrédulo, ímpio, que não crê em Cristo. Mesma maneira, igualzinho. Amém? Então vamos agora para a nossa palavra. Sofonias capítulo 3. Ai da rebelde e contaminada, da cidade opressora, não obedeceu a sua voz, não aceitou o castigo, não confiou no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Irmãos, ele abre o capítulo falando do quê? Primeiro, desobediência. Segundo, indiferença a Deus. Irmãos, pior coisa que tem na vida do povo de Deus é indiferença. Cuidado. Quando você lê a Bíblia, ou quando você ouve homens de Deus falando da parte do Senhor, liga a antena, não seja indiferente. Tenta lembrar, alguma vez você ouviu a palavra de Deus, e a palavra de Deus te constrangeu, te incomodou,
Tenta lembrar, isso já aconteceu. Tenta lembrar, essa área que incomodou. Era uma área que precisava de transformação. Era uma área que precisava de mudança. Era uma área da sua vida em que a luz de Deus não brilhava. Por isso que as pessoas ficam tão incomodadas com a palavra de Deus. Outro detalhe, para o incrédulo, quando a palavra de Deus é pregada, irmãos, não estranhe o que eu vou falar. Os incrédulos odeiam a palavra de Deus. Eles odeiam. O normal do povo é ser rebelde, a palavra de Deus confronta. Ah, mas eu conheço incrédulo que é religioso. É lógico, ele foi feito para adorar alguma coisa. Só que ele está morto. Então o que ele vai ter que fazer? Vai ter que ter uma religião. Porque ele precisa adorar algo. Mas aquela sua adoração fora da palavra de Deus é o pior tipo de rebeldia que tem. É o mesmo caso. Quantas vezes você não prega o evangelho para as pessoas? E elas ficam com indiferença. É o mesmo caso. É assim que Sofonias acusa Jerusalém. Vocês são rebeldes. Vocês são indiferentes. E aí a narrativa continua. Versículo 3. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para amanhã. Os seus profetas são levianos, homens aleivosos. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. Olha que interessante. Líderes civis, príncipes e autoridades, e líderes religiosos, sacerdotes e profetas, todos se corromperam. Até hoje é assim. Irmãos, quantos líderes civis e quantos líderes religiosos corrompidos, pervertendo a verdade. Até hoje é assim. Aí eu pergunto, se nesse tempo nós sabemos que a profecia se cumpriu, como é que ficam as profecias do Apocalipse, de Mateus, Marcos, Levi, Lucas, que ainda não se cumpriram? É uma certeza. Mais dia, menos dia vão se cumprir. Por quê? Porque o ambiente é o mesmo. Irmãos, existe país no mundo em que os líderes civis, as autoridades religiosas, tudo corrompido. Tem lugar que a coisa está virada no chapéu velho. Ladrões assumiram o poder, ladrões assumiram o poder religioso. Existe isso no mundo até hoje. E se Deus não botar a mão, não muda. Só que existem estruturas que quando Deus age, ele arranca com raiz de tudo. É o que ele fez em Jerusalém. Teve que arrancar com raiz de tudo. Não ficou nada. Eu estava olhando a lista mais ou menos aproximada de pessoas que foram deportadas. É muito pouca gente. Muita gente morreu na queda de Jerusalém. Muita gente morreu. Entendeu? Poucas pessoas foram deportadas. Por quê? Porque existem estruturas que Deus tem que arrancar com raiz de tudo. Senão não vira. Por isso que é importante nós orarmos pelas autoridades do nosso país. Porque se eles têm pecado, eles têm que se arrepender. Se eles não conhecem o Senhor, eles têm que se render a Cristo. Independente da ideologia política. Entendeu? Nós éramos tão pecadores como eles. A diferença é que agora nós somos pecadores transformados, alcançados pela graça. Mas é muito importante a oração. Muito importante a oração. Só para vocês terem uma ideia, um exemplo bíblico. Deus abençoou o Egito por causa do povo de Israel. José foi para lá, o Egito foi abençoado. Agora veja, 400 anos depois, quando perdeu seu propósito, Deus moeu o Egito.
Entende como funciona? Existem os exemplos bíblicos. E aí a narrativa continua, versículo 5. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz. Nunca falta. Mas o perverso não conhece a vergonha. Exterminarei as nações. As suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. Eu dizia, certamente me temerás, e aceitarás a correção, e assim a sua morada não seria destruída. Conforme tudo aquilo porque a castiguei, mas eles se levantaram de madrugada, corromperam todas as suas obras. Olha que interessante, irmãos. O Senhor perseverando, a destruição que o Senhor já estava trazendo para as nações, a guerra, a morte, já era o aviso, é Deus perseverando em aviso. Eu marquei uma palavra aqui, Deus persevera, avisando e já ao mesmo tempo julgando a terra. Isso já estava à volta de Jerusalém. Já estava à volta de Judá. O mundo daquela época estava fervendo. Aquela região estava fervendo. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Irmãos, quando você olha ao seu lado, para pensar. Qual era o ambiente que nós vivíamos em 2019 no mundo? Compara com hoje. Pô, irmãos, não precisa ser muito espiritual para entender que Deus está movendo na terra. Agora, o que Ele quer fazer? Uma coisa eu sei que Ele quer fazer e vai fazer, salvar. Outra coisa também eu tenho certeza que Ele vai fazer, julgar. Outra coisa também eu tenho certeza que Ele vai fazer, livrar. E outra coisa também eu tenho certeza que Ele vai fazer, punir. Porque Deus é o maior especialista em ser Deus que eu conheço. É o melhor de todos. Correto? Mas olhe o mundo, irmãos. Perceba. Tudo está virado no chapéu velho. E não é só a América do Sul, é tudo, todos os lugares. O mundo está fervendo. 2019 não acontecia 10% do que está acontecendo. Mas nós temos a confiança num Deus soberano. Que qual é o seu papel? Se apegar com Deus, servi-lo de todo o coração, acertar a sua vida, e aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Acabou o Salmo 91. Esse é o seu papel. Cuida da sua família, cuida da sua vida, serve a Deus, ora pelo seu país, ora pelo mundo, ora pelas autoridades do Brasil e do mundo. Faça isso. E descansa. Amém? Vamos lá, versículo 8. Portanto, esperai-me, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu decreto é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda essa terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Veja que interessante. Deus aqui está fazendo uma promessa. Olha, eu vou reunir todos os gentios perversos e vou destruir eles. Foi exatamente o que Deus fez naquela época, nos povos em volta de Israel. É exatamente o que Deus vai fazer no Apocalipse, na Batalha do Armagedon. Exatamente isso. Então, assim, Deus está falando, Deus está avisando, Deus está mandando recado. E nós estamos vendo as coisas acontecerem. Nós estamos vendo as coisas acontecerem. Um Deus soberano. Irmãos, Deus é amor.
Glória a Deus por isso, senão nós não estaremos aqui. Mas ele é um Deus irado contra o pecado. Ele não suporta o pecado. E por ele ser um Deus justo, ele tem que punir o pecado. Vocês acham que as atrocidades que nós vemos aí pelo mundo vão passar em branco? Não vão. Só que ele, justo e bondoso e longânime em irar-se, ele sabe como administrar tudo isso, melhor do que ninguém. E glória a Deus por isso, que se fosse eu, botãozão vermelho já tinha feito assim, ó, bom, ainda mais salvo. Nem pensava. Ia falar, galera, nós vemos lá do outro lado. Bum! Já pensou? Apertou o botão vermelho, todo mundo junto lá na glória? Vocês iam tomar um susto na hora que fizer eu abaixar a mão. Mas eu ficar tudo feliz no segundo seguinte, a gente tudo glorificado lá com o Senhor. Nós todos assim, transformados. Já pensou? Legal? Mas Deus sabe como agir. Ele tem todos os seus projetos e planos que vão se cumprir. Versículo 9. Porque então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo consenso, da além dos rios da Etiópia, meus zelosos adoradores, que constituem a filha dos meus dispersos, me trarão sacrifício. O que Deus está falando aqui? Cuidado com alguns versículos. Veja. O que nós entendemos? No Novo Testamento existe o dom de línguas. Deus é soberano. Se Ele quiser capacitar uma pessoa a falar numa língua que ela nunca aprendeu, Ele pode o fazer. Ele é Deus, ninguém manda em Deus. Mas se Ele o fizer, Ele vai fazer de maneira bíblica, seguindo os critérios de 1 Coríntios do 12 ao 14. Se Ele o fizer, Ele vai fazer para edificação, ou de pessoas, ou da igreja. Por que eu estou falando isso? Que tem gente que quer pegar essa passagem, linguagem pura aos povos, e quer dizer que é dom de línguas, o Novo Testamento. Não tem nada a ver. Isso aqui é um símbolo ligado a Babel. O homem era um só. Aí Deus desceu e desçamos e confundamos as línguas. E confundiu as línguas a partir dali. O que está dizendo? Que no milênio vai haver harmonia. Esse versículo é para o futuro. Lembra que eu falei que um dos aspectos do cumprimento da profecia ia acontecer no Armagedon? Quando você vai para o cronograma do Apocalipse, o capítulo 19 do Apocalipse termina no Armagedon. Quando existe o chamado, as aves do céu, para vir comer a carne de reis, a carne dos poderosos. Aí entra o capítulo 20. E depois disso, vi um grande anjo descendo com uma corrente, onde Satanás é acorrentado e lançado no abismo. E o falso profeta e o anticristo são lançados e inauguram o lago de fogo. E aí vem um outro versículo. E vi tronos, e neles se assentaram aqueles que foram decapitados pelo anticristo. E reinaram com Cristo durante 1000 anos. Começou o milênio. Então essa mesma ordem aqui, destruição das nações, e milênio os povos já adorando a Deus, os salvos de várias nações, abrindo a eternidade, é a mesma ordem do Apocalipse daqui. A harmonia da Bíblia. Bem certinho. Entendeu? E aí, a narrativa continua. Versículo 11. Naquele dia, não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com as quais te rebelaste contra mim. Porque então tirarei do meio de ti os que exultam na tua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu monte santo. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira,
e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Irmãos, antes de explicar esse versículo, veja, esse versículo traz duas figuras: o juízo dos arrogantes e o remanescente fiel. Essa passagem já se cumpriu alguma vez na história de Israel? Já houve algum tempo que na história de Israel eles tiveram de um modo que nunca foram espantados por nada, nunca tiveram nenhuma ameaça, vivia tudo em harmonia, todo mundo perfeito. Já aconteceu? Não. Quando vai acontecer? Milênio. Irmãos, versículo 11 ao 13, repete a figura dos versículos anteriores, é o juízo dos arrogantes. Quem? As nações. E Deus dando uma língua pura ao seu povo e aos povos. Só que aqui, em especial, veja, na passagem anterior ele falou dos gentios salvos. E nessa passagem está falando do povo de Israel salvo. Porque Romanos 11 nos mostra. Irmãos, vamos entender uma coisa. Existem algumas igrejas que querem dizer que Israel é muito especial no povo de Deus. E tem outras igrejas, tudo teólogo bom, gente. Não é teólogo ruim, não. Bem melhor do que eu. E tem um outro povo que fala que nada tem a ver com Israel. O que nós entendemos? Que os dois estão sendo parciais na sua interpretação. Nós entendemos o seguinte, Romanos 11 explica. Primeiro, Israel tem que crer em Jesus para ser salvo. Segundo, ao crer em Jesus, eles vão formar um só povo, igreja. Terceiro, Romanos 11 explica que no futuro vai haver um avivamento em Israel. Muitos deles vão crer no Cristo. O Apocalipse nos mostra também que eles vão ter grande aperto, junto com a igreja. O anticristo vai perseguir a igreja e Israel. E muitos vão crer. Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês? Temos que orar pela paz de Israel, temos que orar pela salvação de Israel, mas temos que entender o seguinte: povo de Deus da nova aliança é a igreja. Israel não vai ser salvo por causa do sangue, por etnia. Só existe um caminho para Israel, crer no Cristo. Mas nós temos certeza que no futuro, conforme Romanos 11 diz, muitos vão ser salvos, da mesma maneira que Paulo, que João, que Marcos, que Mateus foram salvos. Entendeu? Com isso, você tem uma visão equilibrada sobre Israel. Entendendo que ele é o povo étnico de Deus da antiga aliança, mas respeitando que ele precisa crer no Cristo para ser povo de Deus agora. Por isso precisa ser evangelizado. Só que eu tenho uma boa notícia, irmãos. Hoje tem bem mais crente verdadeiro em Israel em porcentagem do que na Europa. Bem mais, eles já são em torno de 2,5% da população. O que é um número razoável. Você vê, Brasil deve ter aí uns 9% de crente verdadeiro. Entendeu? Se chegar a 10%. Agora, tem aqueles que se professam evangélicos. Entendeu? Aí vai variar um pouco o número. Mas assim, nós sabemos que existem promessas de que Israel vai crer no Cristo. É o que esse versículo está tratando. Porém, de uma maneira ampla. A revelação vai avançar. E aí você vai conhecer finalmente o que vai acontecer com Israel. Entre esse texto e Romanos 11, tem 600 anos, quase 700. Entenderam? Mas aí você vai ver, é assim. Sofonias falou que ia ter um remanescente.
Aí você lê em Paulo, Romanos, nossa, esse é remanescente, entendeu que legal? A história avançou. Amém? Vamos lá. Versículo 14. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os seus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele te salvará. Ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor. Regozijar-se-á em ti com júbilo. Irmãos, eu pergunto, Israel já experimentou esses versículos aqui? Quando que vai se cumprir? Milênio. É uma restauração total. Por quê? Porque o povo judeu que entrar no milênio, ele entra via fé no Messias. Só existe um jeito de ir para a eternidade, pela fé no Messias. Como funciona essa fé? Aqueles que viveram antes de Cristo foram salvos pela graça, mediante a fé no Messias que iria vir, o Salvador. Promessa de Gênesis 3,16. A tua semente esmagará a cabeça da serpente. Então, segundo essa promessa, que é chamada de proto-evangelho, os da antiga aliança foram salvos pela graça mediante a fé no Messias que iria vir. Qual a diferença deles para nós? Nós somos salvos pela graça mediante a fé no Messias que já veio. Qual a igualdade entre nós? Eu pergunto, irmãos, Jesus hoje está habitando no meio de Israel? Deus está habitando? Não, no meio aqui, que nem está o versículo, não. Mas no milênio, lembra, o trono de Davi vai ser colocado em Jerusalém, o Messias vai reinar, a igreja vai reinar juntamente com ele, e Davi também vai ser corregente. Entendeu? Essas promessas precisam se cumprir. Tem gente, lógico, com o maior respeito, grandes mestres, que eles dizem que tudo isso se cumpriu simbolicamente na igreja. Qual é o meu problema com isso? Veja, todas as profecias do Antigo Testamento até hoje se cumpriram literalmente. Todas. Por que agora essas que não se cumpriram vai ser simbólico? Entenderam? Veja, se fosse simbólico, Deus avisaria. No Apocalipse, tudo que é símbolo, a maioria dos símbolos do Apocalipse, o próprio livro interpreta. Então, quando Deus trata com simbologia, ele normalmente já dá interpretação. Quando a interpretação não está no livro, ela está espalhada pela Bíblia. Entenderam? Então, assim, eu creio, com todo respeito a quem pensa diferente, que para abrir a eternidade vai haver um período onde Cristo vai reinar. É chamado milênio porque fala em 1000 anos. Não tenho certeza se são 1000 exatos ou não. Ou é um longo tempo. Mas aparentemente deve ser 1000, porque não tem motivo de dizer que é 1001 ou 999. Não tem motivo. Entendeu? Mas isso vai abrir a eternidade. E após isso, terra toda restaurada, novos céus e nova terra, todo mundo no novo céu e nova terra, todo mundo no lago de fogo. Fechou, está resolvido. Entendeu? Todo mundo com corpo que não pode morrer. Até os que vão estar no lago de fogo. Tenso, hein? Tenso. Mas nós vamos ver isso aqui se cumprir, nós vamos estar lá. Sabe o que é mais legal? Você vai olhar para minha cara com o zoião desse tamanho e falar, pastor, bem que você falou. Amém, glória a Deus por isso, pô.
Já pensou que legal? Ninguém querendo furar seus olhos. Governado pelo único governo justo da terra. Já pensou? Ninguém querendo te trair, ninguém mentindo. Vai ser maravilhoso. Por que é importante você guardar isso? Porque um dia o dia mal vai chegar. E quando o dia mal chegar, muitas vezes o seu único consolo é a vida eterna em Cristo Jesus. Lembre disso. Talvez um dia você vai precisar. O dia que seus olhos estiverem cheios de lágrimas. A única coisa que vai te consolar é a vida eterna em Cristo Jesus e o Espírito Santo que habita em você. E promessas como essa. Ah, são para o povo de Israel, são, mas tem melhores ainda para nós e nós vamos estar lá. Amém? Vamos lá, versículo 18. Os entristecidos por causa da reunião solene, congregarei, esses que são de ti e para os quais o opróbrio dela era um peso. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, e salvarei o que cocheia, e recolherei a que foi expulsa, e deles farei um louvor, e um nome em toda a terra, em que foram envergonhados. Naquele tempo vos farei voltar, naquele tempo vos recolherei, certamente farei de nós um nome, um louvor, entre todos os povos da terra, quando fizer voltar os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Essa passagem fecha o seguinte: primeiro, Deus fala que vai julgar Jerusalém. Todo mundo sabe que um dos julgamentos é ser arrancado da terra. Então, primeira aplicação aqui, novamente, você tem uma profecia de dupla referência. Por quê? Nós estudamos junto. Deus mandou o povo para o exílio, mas trouxe de volta. Em que ano? Só para te relembrar. 538 a.C., decreto de Ciro o Persa. Babilônia cai, Dario destrói Babilônia, eles desviam o rio Eufrates e entram por baixo da cidade. Aí Ciro vê a profecia dada por Isaías, 300 anos antes, onde o nome dele era citado. E Ciro traz um decreto, vai voltar o povo. Atividade profética. Agora, esse versículo também vai se cumprir no milênio. Porque são profecias de dupla referência. Lembra que eu expliquei que profecia bíblica é como se fosse uma serra? Você está andando no estado, você vê uma montanha bonita. Aí você começa a passar, você vê uma segunda montanha bonita por trás. Aí você avança mais um pouquinho na estrada, alguns quilômetros, você olha de novo, você vê uma terceira montanha bonita. E aí você anda mais alguns quilômetros e vê uma quarta, é uma serra. Só que no momento que você estava passando na primeira, você só via uma montanha. Do momento que o povo voltou do exílio, só viu um cumprimento. Por exemplo, tem gente que diz que não. Mas eu não concordo com essa visão. Eu acho que o Israel moderno já é, em parte, um cumprimento profético de Deus ajuntando e trazendo seu povo de entre as nações. Eu acho. É uma visão pessoal minha. Vai ter teólogo que não vai concordar, mas aí é pessoal de cada um. Amém? O que eu aprendo com isso? Veja, primeiro, irmãos, esse capítulo, coisa mais importante, responsabilidade das autoridades. Governo, judiciário, executivo, autoridades religiosas, de todas as áreas, é uma autoridade, elas têm uma responsabilidade. Precisamos orar por esse povo. Precisamos orar. Segundo, veja, não despreze os avisos de Deus. Não despreze. Opinião pessoal minha. Eu acho que muita gente na Igreja do Senhor não está percebendo a movimentação que Deus está fazendo.
Isso às vezes me assusta um pouco. Fazem 25 anos que o Senhor me salvou e, sinceramente, eu nunca vi a terra como está. Nunca vi. A impressão que eu tenho é que Deus está passando o rolo compressor. Agora, é lógico, hoje nós temos muito mais acesso à informação. Mas o que eu tenho percebido? A grande Babilônia sendo edificada pela classe dominante, os poderosos, e a Nova Jerusalém, entre aspas, sendo edificada pela Igreja do Senhor. São dois povos opostos. Um milita contra o outro. Um serve a Jesus Cristo, o outro serve ao diabo. E tem gente desse lado aqui que serve ao diabo, que está doido para botar fogo no parquinho. Temos que orar. Sabedores que somente a vontade de Deus vai se cumprir. Até esses que servem o maligno, sem saber, cumprem a vontade de Deus. Porque Ele é soberano. Não despreze os avisos de Deus. Lembre dos avisos bíblicos e dos avisos da história. Amém? Vamos orar? Glória a Deus.